A partir dessa sexta-feira começa a propaganda eleitoral visando as eleições de 2024. Isso me lembra o ano de 2000, às vésperas da virada do novo milênio. Muita gente acreditava que haveria uma pane geral na internet e que o mundo iria parar de funcionar. Não aconteceu absolutamente nada. E é o que eu vejo também, o que pode não acontecer a partir de agora, porque os candidatos já estão em campanha há muito tempo, né? Muito hipócrita a lei eleitoral do Brasil. Mas, para valer, começa a partir de hoje e vamos ver como irá se desenvolver esse embate que já tem arena própria, a internet. A Justiça Eleitoral, a cada eleição, cria novos mecanismos restritivos cada vez mais, e me parece que teremos aí digamos assim, muitas discussões que não levarão a lugar nenhum, porque os candidatos preferem desprestigiar os outros do que propor ideias. Ideias parece que não chamam muito a atenção dos eleitores, né? Como as redes de mídias sociais, né? Instagram, TikTok e tal, você pode perceber que as pessoas que fazem mais sucesso são aquelas que são engraçadas ou que são verborrágicas, né? As pessoas que gostam de falar, gostam de causar, gostam de expor um lado mais agressivo e assim eles contam com mais audiência. Vamos acompanhar com cuidado, a partir de agora, esse período já de propaganda eleitoral. No final do mês, a propaganda eleitoral em rádio e TV, mas agora vamos ficar de olho nos aparelhos celulares. Através deles é que receberemos as principais informações dos candidatos, se é que boa parte deles tem algo a dizer. Farol de Limeira está no ar. Sexta-feira, hoje dia 16 de agosto, o ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira. Olha, não perca no segundo bloco do nosso programa o nosso Debate Farol, com a presença mais uma vez do analista político e médico Dr. Renan Félix e do meu companheiro Antônio Cláudio Bontorin, que volta às 10h30 aqui no nosso Debate Farol. Daqui a pouquinho tem Natália Molina também aqui no nosso programa, falando sobre vinhos. E eu vou bater um papo agora com o meu companheiro José Antônio Encinas, que já está lá cabisbaixo, tá triste. Hoje é sexta-feira, Zé. Ânimo, um abraço, bem-vindo. Sextou, Beto. É isso aí. Abração para você, para todos os nossos amigos aí que acompanham. Não tô cabisbaixo, não. Eu estava só dando uma lida aqui no texto para ficar melhor informado, mas está tudo em ordem, Beto. Tá tudo bem. Então tá bom. E de fato aí o calorzinho veio, né, Zé? Finalmente. Né? Graças a Deus, hein? Que beleza, muito né? Bom. Sem blusa, sem nada, sem aquele frio, né? Para dormir também já foi bem mais gostoso hoje, não precisei colocar aquele monte de cobertas. Verdade. Quem comemora também é a Márcia. A Márcia detesta frio. Aliás, ela fica. Você sabe que ela chega a passar mal com frio, Zé? É engraçado. Sim, isso, viu? Sei, Beto. Eu sei. Tem pessoas que sofrem mais, Beto. A gente sabe disso, né? É característica da própria pessoa, né? Do seu organismo. Tem gente que não curte frio, não. E tem gente, ao contrário, que gosta, né, Beto? Gosta de ficar bem, com bastante blusa, tomar uma bebidinha mais quente aí para ajudar, mas é muito de gosto, né? E também do próprio corpo, né? Tem uns que gostam, outros não, né? Eu estou no meio do caminho, mas exagerado eu também não gosto, não, Beto. Nem de calor e nem de frio exagerado. É verdade. Ô Zé, você sabe que eu gosto de falar de comida de sexta-feira, né? E ontem, Sim. Hoje e amanhã, a Márcia está desenvolvendo aí uma atividade que digamos assim, beneficente também e, ao mesmo tempo, ela estará reunindo algumas amigas e tal. E ontem, você deixa mulher depois das 6 da tarde reunida, elas ficam até altas horas da noite, né? E antes de voltar para casa, ontem ela me trouxe uma iguaria, que acho que é a única coisa que vale a pena dar uma passada lá no Vem Pro Lago, viu? É a tal da focaccia. Ou a ficazzella, né? Não, a ficazzella também. Tem vários nomes aí.
E ela saiu de lá, trouxe, estava quentinha, não tinha jantado, não tinha comido nada. Não sei se por fome ou não, mas eu sei que estava muito, muito boa a ficacela lá do Vem Pro Lago, viu, Zé? Ah, então realmente, Beto, tem vários produtos lá, né? Vários itens que são muito saborosos, né? É lógico, você não pode ficar abusando muito, mas que é gostoso né, Beto? Comer um pastelzinho frito na hora, aquele lanche de pernil que você tanto fala, a ficacela também, como você falou, é muito saboroso, muito gostoso, né? Pena que não dá para experimentar um pouquinho de cada um, né, Beto? Verdade. Eu fritei muito pastel lá no Vem Pro Lago, viu? Quando eu Eu lembro, frequentava Beto, eu lembro de o, comparecer e ver você fritando pastel lá o várias Rotary vezes. Sul. É, Exatamente, ficava lá. exatamente. Esse eu não sei se eu vou, não. Se eu for, talvez no domingo, bem no final da festa, porque eu vou dizer Sei. uma coisa para você. Hoje amanhã deve ser um palco de político lá que dá Ah, com pau, sim. né, Zé? Com certeza, Beto. Vai ser um Candidatos, né? desfile, né, de candidatos a vereador, a prefeito, então. Ontem já começaram, viu, Beto? Eu já vi fotos postadas aí nas redes de alguns candidatos a prefeito que estavam lá, né? Candidatos e candidatas. Eles se encontram lá, fazem de conta que Sim. né, se Se cumprimentam e tal, gostam. mas é isso aí, mas é uma bobagem, né? O que isso acrescenta, né? Eu fico às vezes perguntando, né? Ah, bacana e tal, mas vai procurar um desses candidatos para bater um papo com ele fora da festa para ver se você consegue. Ah, não consegue. Consegue Não, nada. não. Vai lá para dar sorriso, para ser fotografado, para fazer. É uma nojeira que eu vou dizer para você. Bom, Zé, vamos lá. Nós temos uma decisão sobre aquele Isso. crime que nós falamos ontem. O que aconteceu? É isso, Beto. Ontem nós trouxemos aqui, né, que teve aquele crime em abril de 2023, né, no ano passado, de uma mulher que estava num bar ali com umas amigas, né, Beto, tomando uma cervejinha aí, né, no final do expediente, e de repente apareceram dois homens e um deles, depois de algum tempo ali no bar, invocou, né, que a mulher, a Márcia, né, Beto, tinha furtado o seu celular mesmo sem nenhuma prova, sem nada, e a moça negando e ele acusando a moça. Ele disse que sairia dali e que iria ver se achava o celular. Se não achasse, ele voltaria para tomar satisfação com ela. E realmente, Beto, esse artesão, o JLS, né, na época tinha 39 anos, agora tem 40, ele voltou e desferiu uma facada fatal nessa mulher, Beto, que estava ali num bar, lá no Jardim Ouro Verde, junto com as amigas. A Márcia Silva de Souza, que tinha 44 anos, acabou morrendo lá no local, Beto. Então, um crime bárbaro, ele acabou fugindo, né? Depois ele pediu carona por um amigo dele para até Piracicaba. O amigo não sabia do crime e assim que ele deixou, né, esse rapaz lá em Piracicaba, depois, muito nervoso, ele acabou contando para o amigo que tinha cometido um crime. E depois, na volta, Beto, esse rapaz avisou a polícia de Limeira que o amigo tinha cometido o crime, que estaria lá na Rua do Porto. E aí, então, a polícia acabou, a Guarda Civil lá de Piracicaba prendeu esse homem, trouxe ele até Limeira, e ele está preso desde aquele dia, Beto. E ontem, né, 1 ano e 4 meses depois, ele foi julgado, né, pelo Tribunal do Júri aqui de Limeira. No corpo de jurados, Beto, haviam 6 mulheres e um homem, né? E ele foi condenado, então, a 15 anos e 2 meses de prisão pela morte, então, dessa mulher. Ah, ele foi condenado, Beto, por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e também por ter usado o meio que dificultou a defesa da vítima, né? Ou seja, ela não teve nenhuma defesa. Então, com essas qualificatórias aí, ele pegou 15 anos e 2 meses de prisão, Beto. O Tribunal do Júri, né, foi presidido e a sentença assinada pelo juiz Wilson Henrique Santos Gomes. Então é isso, Beto. Ele já estava preso, né, desde o dia que ele praticou o crime e vai continuar preso aí. Tomara que fique por o máximo de tempo possível, né, Beto? Mas a gente sabe que aqui no Brasil, depois de algum tempo aí, com os benefícios, né, que eles dão aí aos condenados, Beto, eles acabam cumprindo aí pouco mais de um terço, né, da pena, né? Então, como você mesmo me disse em off, talvez aí em pouco mais de 5 anos ele esteja livre, né, Beto? Tá certo. O que será que aconteceu agora? Você está me ouvindo, Zé?
Estou ouvindo então sim, tá. Beto. Eu já estou aqui com o doutor Renan Félix, que vai lhe cumprimentar. Ele está esquentando os tamborins aqui para o nosso debate farol. Bem-vindo, doutor. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Bom dia, Zé. Como vai? Nessa manhã Tudo nem bom? tão fria, né? É verdade, não, melhorou bastante, né, doutor Renan? Agora sim, está gostoso, é aquele padrãozinho que a gente gosta, embora, né, ontem eu tenha visto aí que vamos ter uma outra onda de calor aí nos próximos dias. Tá certo. Zé, então vou me despedindo por aqui, desejando que você... você sabe o que eu senti falta que eu queria comprar hoje? Não achei? O quê? Chicória. Tá. Chicória. Que eu queria Olha, fazer eu vou na feira daqui a pouco, Beto, e se eu achar lá eu te aviso, tá? Você me manda mensagem, Eu mando mensagem, eu compro um belo de um pé de chicória lá e depois a gente dá um jeito aí de entregar para você. Que minha mãe fazia por muitos anos uma sopinha de feijão com aquele macarrão Ave Maria lá, e ela põe chicória nessa sopa de feijão, fica uma delícia, viu? Fica uma delícia. Eu adoro chicória também, Beto, gosto bastante, né? Uma verdura aí muito, muito boa, né? Acho que o próprio doutor Renan vai saber dizer aí. Você sabe que ele cozinha também, viu, Zé? Ele cozinha. É dos nossos, então? Cozinhar é uma palavra muito forte. Eu me aventuro. Tá certo. Mas já é alguma coisa, né? Fala que o pessoal que come nunca morreu. Já é alguma coisa, não? Então, já é alguma coisa, então. Beleza, então. Tá bom. Zé Antônio, ótimo final de semana. Qual o jogo de destaque desse final de semana? Você sabe, assim, de cabeça, rapidinho? Tem sim, Beto. Teremos o Palmeiras e São Paulo, Beto. Opa! Jogo de domingo às 4 da tarde, E teremos também Botafogo e Flamengo no Engenhão, Beto. Jogão 2 grandes também. jogos aí, entre os times que estão ali na parte de cima da tabela, né? Então, são 2 grandes jogos aí. E o Corinthians vai também no sábado à noite, Beto, pegar o Fluminense no Maracanã. Então, 3 bons jogos aí. Vamos aquecer os corações. Tá bom, amigo. Bom fim de semana, até segunda. Grande abraço. Tchau. Tchau, Zé. Muito bem, muito bem. Vou fazer contato agora com a empresária, a sommelier Natália Molina. Sumida do nosso programa aqui a Natália, mas voltou finalmente aqui ao nosso farol. Vamos ver se a conexão está boa. Natália, tudo bem? Acho que tá atrasada. Eu vou sair e entrar. Tá bom, tá ótimo. Não, porque assim, você sabe que a Natália, prático, né? você sabe que a Natália, além de especialista em vinhos e tal, ela tem uma didática, uma forma de apresentar, e eu quero perguntar para ela, no final da apresentação, um drink que ela fez, que ela colocou uísque com Malbec. Uísque com Malbec? Você já viu isso? Não, eu já vi bastante coisa, mas essa eu não quero só ver, eu quero provar. Natália vai falar. Você sabe que eu amo vinho, né, Beto? Por isso sou mesmo apaixonado por vinho. Natália, aqui ao meu lado, ele irá participar daqui a pouquinho do nosso debate farol, mas com a sua presença eu falei, opa, vamos lá que eu quero que fale um pouco com a Natália Molina. Antes de mais nada, seja muito bem-vinda, Natália. Aqui, doutor Ana Félix do meu lado. Obrigada, Beto. Sempre um prazer estar aqui. Muito prazer, doutor. Prazer, Natália. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar na sua companhia. Obrigada. Natália, o que eu fiz para você que você sumiu desse jeito? Nós estávamos com saudades de você aqui no programa. Beto, me perdoa. Eu tava férias das crianças, fica verdade. Um caos, difícil de se organizar. A gente tentou viajar um pouco para dar uma cansada nas crianças, mas agora tô voltando à rotina normal. Bacana. Bom, nós estamos em agosto, e aí eu queria te perguntar, malas prontas para o Sul ou você já foi? Malas prontas para o Sul, dia 29, estarei chegando lá em Porto Alegre para ir para Bento. Pela primeira vez, a gente vai com essa incerteza ainda, assim, o roteiro tá pronto, tá tudo pronto, mas a gente ainda o aeroporto não tá funcionando, então a gente vai parar, o voo vai para Canoas, aí de lá a gente vai pegar um ônibus até o aeroporto. Vai ser um pouquinho conturbadinho, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu tô prometendo ainda mais para quem vai comigo dessa vez, porque a gente vai, querendo ou não, vai perder bastante tempo aí na chegada, na saída, por causa desses trâmites, mas a gente tem que se adaptar, eles também estão se adaptando lá, e a gente não pode deixar de ir, porque a gente já sempre falou isso, a economia lá tem que rodar, tem que girar. Verdade. Mas eu não vou dar sossego para eles, já falei, então a gente vai acordar mais cedo, começar a tomar vinho mais cedo e vai dormir mais tarde, porque tem pouco tempo para aproveitar. Mas com um roteiro desse não tem como ser ruim. Vinho, não. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, é impossível ser ruim.
Né? Só de estar naquele lugar maravilhoso, aquele clima, as plantas, a vegetação, até o ar de lá é maravilhosa. Né? Então, assim, é um lugar incrível, encantador. As pessoas de lá são pessoas fantásticas. Tenho grandes amigos. Tem um amigo meu que é de Perobá, ou Parobê, eu não sei exatamente como. Eu sempre me perco nessa. Eu acho que a dislexia deve ter um pouco, Beto, não é possível. E ele é fãzaço de vinho. De vez em quando ele me manda algumas garrafas, produções locais, algumas experiências que ele faz lá com vinho de amora, ameixa, que não é vinho, né? Mas é legal também, a gente toma. E toda vez que vou para lá eu fico encantada. Natália... encantado. O povo de lá é maravilhoso mesmo. Sem dúvida. Eu vou me lembrando de alguns assuntos, a gente vai falar dessa viagem, mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai se esquecendo. E essa semana que eu fiquei muito feliz que o rótulo Garzón, o rótulo uruguaio, eu gosto muito desse vinho, está completando 10 anos aqui no Brasil e eu tomei esse vinho. Aliás, eu conheci... Vinhaço, hein? Eu conheci esse vinho lá em Punta del Este. E, lamentavelmente, não tive coragem, eu estava de carro, inclusive, não tive coragem de enfrentar a viagem para ir para Maldonado. Você já visitou em fotos a região vinícola do vinho Garzón? Eu já estive em Punta, mas eu nunca fui para lá. Inclusive, tá um dos nossos próximos roteiros. Eu e o Dani, a gente quer ir para lá, eu quero visitar muito a vinícola Garzón. Mas eu fui para Punta era muitos anos atrás, então, né, quando eu trabalhava no navio, então acho que nem se falava ainda de Garzón. Mas eu preciso voltar lá e conhecer, porque é maravilhoso. Eu amo o vinho de lá. Inclusive, teve agora um dos descorchados que ganhou uma das melhores pontuações, um Taná, lógico, e é incrível mesmo. É baita vinho. Pensando, até eu ia te perguntar sobre isso, um vinho laranja, é isso, Natália? Amo vinho laranja, Beto, amo vinho laranja. Aliás, vinhos laranjas se faz muito, aqui no sul tem pouca produção, muito no Chile, tem bastante na Argentina, inclusive ano passado quando eu voltei de Mendoza eu trouxe bastante vinho laranja. O que é o vinho laranja? Quando a gente fala de vinho, a gente fala da coloração, né? Então, o vinho branco é feito das uvas claras, o vinho tinto é feito das uvas tintas, e o branco também pode ser feito das uvas tintas. Lembra que é só macerar e tirar a casca, né? Porque o que dá a coloração é a casca da uva, né? Porque a fruta mesmo é branca, todas as frutas são brancas. Então, o vinho laranja, na verdade, é a uva branca macerada há muito tempo. Ela fica igual o vinho tinto, que fica muito tempo em contato com a casca. Uhum. Eles fazem isso da uva branca. Então, por isso ele fica laranja, quase âmbar, né? Eles chamam. Então, o vinho laranja, a maioria da sua produção são biodinâmicos, ou seja, não tem intervenção muito ali do homem, né? Não tem nada de agrotóxico na plantação. Eles soltam animais para poder comer as pragas. Ele é plantado em certa uva, colhido em certa uva. É uma cultura milenar, apesar de ser muito antiga, e agora que está se falando dela. Tá meio na moda o vinho laranja, mas ele é muito antigo. E o legal do vinho laranja é que você vai pegar ele, se você olhar um vinho laranja, não ache que é estragado, porque ele é turvo, ele fica com tudo dentro, eles não limpam, eles não passam pela clarificação, né? Então ele é bem rústico mesmo em vinho. E você pode comprar várias garrafas da mesma safra, do mesmo produtor, e um vinho vai ser diferente do outro. É surpreendente, é muito bom. Aliás, antes da sua pergunta, você sabe que ontem, você está falando de vinho turvo, né? Eu puxei a orelha da Márcia, ela está fazendo uma promoção nesses dias. Aliás, ela está te esperando, inclusive, para você dar uma passadinha. Ela com as amigas, etc. E ela caiu na tentação de pegar um vinho antigo, estava sendo guardado, mas um vinho branco. E o vinho branco a gente sabe que não pode ser muito antigo. Quando eu cheguei para dar um suportezinho rápido para ela, eu vi que ela tinha aberto esse vinho. Eu falei, eu estou achando um pouco forte. Tá um licorzinho já. Tá quase um licor. Qual é a sua preferência de uva para ver se está no esquema com a Natália? Tem bons vinhos de todas as uvas, obviamente. Depende da ocasião. Né? Então, eu sempre fui muito fã da Shiraz.
né? É uma uva que, no meu ponto de vista, é uma uva um pouquinho mais forte, né? Lembra bastante o Malbec, mas é equilibrada, é gostosa, é fácil de beber e se enquadra muito bem em diversas ocasiões, né? Eu prefiro muito mais, obviamente, depende sempre da ocasião, né? Mas assim, sou mais fã do vinho tinto do que do vinho branco, do vinho verde, do vinho laranja, né? Que são bons vinhos também, mas lógico que depende da ocasião. Tá. É que a presença do tanino, né? Aquele negocinho que amarra a boca da gente, é uma paixão que me fascina estrondorosamente, né? Então, assim, eu brinco que beber vinho é beber cultura, né? Entender o modus operandi, a forma de produção, né? A parreira, a linhagem da família, o porquê produzir, né? Então, eu lembro uma vez que estive conversando com o seu João Valduga num evento que acontece todos os anos já no Empório de Taubaté, numa região chamada Quiririm, né, onde vão diversos importadores e tal. E o seu João Valduga me contou algumas histórias sobre a fabricação de alguns vinhos que ele tem lá e como nasceu a Casa Valduga, né? E eu lembro que aí, eu acho que eu tinha... Isso faz o quê? Mais de uns 12, 13 anos. Eu já tinha interesse por vinho. Depois de conversar com o seu João Valduga, eu fiquei mais encantado ainda. Na Casa Então, Valduga. assim, gosto muito da Shiraz, mas existem Carmené, tem o Pinot Grigio, que são excelentes. É difícil, Beto, é difícil. Você me colocou numa situação complicada, delicada. Não tenho preferência, eu gosto de todos. Depende da ocasião. Eu não sei também não. Eu falo que depende do que você está comendo, depende do lugar. É muito relativo. Shiraz era a uva predileta do meu pai. Então eu fiquei até agora... fazia tempo que ninguém falava dessa uva pra mim. Meu pai amava essa uva, a gente sempre tomava juntos. E é uma uva que se deu muito bem no Novo Mundo, né? Então na Austrália, Nova Zelândia... Sim, a gente exatamente. tem Shiraz maravilhosas aí no Novo Mundo. Mas é uma grande uva. E é isso, né? O vinho é história. Tanto é que a minha história no mundo dos vinhos foi por isso. Eu não tomava vinho. Eu fui ao contrário de todo mundo. Eu não gostava de vinho. E aí na faculdade eu me deparei com a matéria de enologia e eu vi que tinha muita história. Eu sempre fui encantada por história e geografia. E aí eu vi que tinha tanta história por trás de cada uva, de cada região. E aí eu comecei a me interessar. Falei, nossa, que incrível isso. Aí eu comecei a me interessar e foi aí que eu fui atrás do mundo dos vinhos e fui me apaixonar mais ainda, mais e mais. Mas é isso, o estudar vinho não é só tomar o vinho, é estudar história, geografia, e é muito além, né? As famílias, e nunca falar, ai, que vinho caro. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, não fala que é caro, ali é uma família, você não tem noção o que é colocado ali, né? Como é produzido. Então, quando a gente vai agora para Bento, para esses lugares que tem né, as produções, eu gosto de levar em vinícolas familiares, as pequenas. Levo nas grandes também, Valduga e tal, mas as pequenas você tem contato ali com quem produz mesmo. Então, tem uma que eu amo, que é a Michele Carraro, que a gente tá sempre lá. E quem recebe a gente, o Jean, ele é bisneto de quem fundou. Então, o bisneto passou pro neto, e todo mundo trabalha lá. Então, eu trabalho o pai, o tio, a tia, a mãe, os primos, e eles que fazem tudo. Então, quando você vê com esse olhar, ele contando a história, tudo que eles fazem, como ele chegou, como começou, você olha aquela garrafa e fala, realmente, aquilo ali não é caro. Olha tudo que eles fazem para chegar nisso, né? Então eu amo, e todo mundo que vai nesses lugares sai com essa ideia também. Que incrível, que ali dentro da garrafa não é só o vinho, né? É a história de uma família, de um amor. Assim, Verdade. Calma que você vai falar no debate daqui a pouco, calma. Ele fala, mas fala até pros cotovelos aqui, doutor. Eu nunca vi um negócio desse. Você me traz programa de vinho, uma pessoa que entende de vinho, porque vinho você nunca para de aprender. Verdade, você imagina, verdade. então eu nunca paro de falar. Enquanto você pensa num prato de harmonização, deixa eu fazer duas perguntinhas rápidas, Natália. Ainda tem vagas aí para essa visita no Sul ou já está fechado? Agora não. Para dia 29 já está fechado, mas agora, na própria viagem, a gente abre para fevereiro, né? O grupo de fevereiro, que é, inclusive, dessas fotos que está passando agora, são de fevereiro, que é onde tem calor, onde tem a uva, onde a gente faz a colheita, onde a gente colhe. Agora, em agosto, não tem uva, né? Tá bem frio, então os parreirais ficam ali hibernando, mas o cenário é lindo, né? É outro cenário. Eu falo que é lindo você ir para o Sul várias vezes, porque sempre vai ser um cenário diferente. Então, em fevereiro teremos um novo grupo e em 2025 teremos Mendonça, né? Eu fui ano passado para montar o roteiro e aí agora vai sair o roteiro 2025. Eu vou levar o primeiro grupo ano que vem.
Mendoza, registrado 2025. Não seja mão de vaca, leva sua noiva lá, toma um vinho. Aliás, Natália, eu me lembrei, por que eu não fui lá para a Vinícola Garçom? Porque fica mais de 1 hora de Punta del Este. Eu falei, pô, eu vou lá fazer degustação, como é que eu volto? Né? Falei, aí também não dá, né? Aí é perigoso. Um grande problema. Harmonizações para a gente fechar, vai. Tá tendo o Vem Pro Lago aqui em Limeira, várias do lado barracas. Da minha casa. Exatamente. Longe da sua casa. Tô vendo daqui. Você sabe que, vamos lá, um dos destaques lá é a tal da ficacela ou focaça, que é aquela massa, tipo assim, um pastel frito, é uma massa semelhante à massa de pizza, mas é frito. Dá para harmonizar com alguma coisa essa fritura, Natália? Nossa, eu acho que dá. Vinho... fritura chama vinho tinto com bastante tanino, né? Porque o tanino, ele seca a nossa boca. Então, a gente tá com a fritura, que fica gordurosa, a gente seca a boca. Eu falaria espumante, como sempre, né, Beto? Mas o espumante, vocês já sabem que o meu vinho coringa não vale. Então, vamos falar, um taná, por exemplo, cairia bem. Mas, falando de harmonização regional, vamos pro vinho tinto italiano? Então, eu iria para esse é difícil, hein? Nero d'Avola. Que é um vinho maravilhoso. Siciliano, é difícil de encontrar, eu digo, né? Mas siciliano, uma uva com bastante tanino, e eu acho que cairia bem aí, tanto na fritura quanto, né, por ser uma comida típica aí da Itália. Maravilhosa, uma uva maravilhosa. Antes da penúltima pergunta, Natália, para eu te liberar. E hoje eu passei no supermercado de manhã, você sabe que cozinheiro vê alguma coisa, lembra um prato, né? E hoje eu vi um ramo tão bonito de hortelã, um maço de hortelã tão bonito. Eu falei, cara, faz tempo que eu não faço um quibe de forno. Falei, acho que eu vou fazer um quibe de forno nesse final de semana. Comprei o maço, comprei o trigo, etc., a carne moída. Quibe, que é um produto árabe, os árabes não são tão famosos assim na viticultura. Tem alguma coisa que possa harmonizar legal com quibe de forno, Natália? Tem vários, né, Beto? Vinho combina com tudo. Tem 3 comidas que, na verdade, não combina tanto, que é o ovo, não combina muito com coisas, o shoyu, assim, é difícil, e aspargo. De resto, a gente consegue livremente. Mas quando você fala aí do quibe, eu vou pelo hortelã. E o hortelã, uma das uvas que tem bastante aroma, inclusive ele tem um mentolado na boca, é o Cabernet Franc. Então eu iria com Cabernet Franc chileno mesmo, aí com esse vinho que eu acho que vai harmonizar super bem, que aí é a harmonização por semelhança, né? Então a gente vai pegar um aroma ali que tem no vinho com esse aroma, esse mentolado que tem o hortelã no quibe. Você sabe que uma vez eu tomei, realmente, o Cabernet Franc é uma uva antiga, né? Obviamente, maravilhosa. A gente até esquece que é um dos pais. Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, hein? É o pai, é o mãe e o pai, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc. E eu fiz uma vez um cordeiro assado, de maneira... A minha moda, a moda lá, Renan, com molho de mel, pimenta e hortelã. Puxa, e na hora que você falou hortelã, eu lembrei do cordeiro. E também é um prato árabe. Né? Eles comem bastante cordeiro, principalmente na Turquia, região da Turquia. Né? E realmente, um vinho antigo, mais intenso, como o Cabernet Franc, fica espetacular. Já provei e concordo com a doutora em vinhos, Natália. Isso aí. Natália, bacana. Então, olha, desde já, bom, vai ser só no final do mês, quem sabe a gente fala, se a gente não conseguir conversar, boa viagem para você, espero mais fotos e espero talvez, quem sabe, uma participação ao vivo lá da viagem de vocês e tal, para a gente fazer uma aparição relâmpago aqui no nosso programa. Doutor, inclusive, na sexta-feira que eu estarei lá, nesse horário, eu estarei lá no Michele Carraro, nessa vinícola que eu falei familiar. Então, quem sabe eu consigo entrar ao vivo aí com vocês. Vamos rezar então para a Santa Internet funcionar. Teria um enorme prazer em recebê-la aqui para a gente bater um papo. Doutor, suas despedidas para a Natália. Um prazer conhecê-la, conhecimento inigualável, boa viagem, traga vinhos para a gente. Obrigado, prazer todo meu. E é sempre bom estar aqui, viu, Beto? Conte comigo sempre. Muito obrigado, Natália. Bom final de semana. Natália Molina, especialista em vinhos, empresária, sommelier, uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa. Muito bem, daqui a pouco tem Debate Farol. Antes, nós vamos com o boletim esportivo do repórter César Roberto e depois o Antônio Cláudio Bontorim, que já está esquentando os tamborins, estará conosco aqui no Farol.
Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem, pela Sul-Americana, o Cruzeiro foi até a La Bombonera, na Argentina, e foi derrotado pelo Boca Juniors por 1-0. Jogo de volta marcado para a próxima quinta-feira no Mineirão. Vamos dar uma recapitulada aqui nesses jogos de ida das oitavas da Sul-Americana, Beto. O Rosário Central e Fortaleza empataram em 1-1. O Corinthians venceu o Bragantino por 2-1 em Ribeirão Preto. Ontem o Atlético do Paraná venceu o Belgrano por 2-1. O Huachipato do Chile foi derrotado em casa pelo Racing da Argentina 2-0. Ontem, Libertad e Esportivo Ameliano empataram em 1-1. Boca Juniors 1, Cruzeiro 0, como já dissemos. Nós tivemos também o Palestino empatando em casa com o Independiente de Medellín 2-2. E a LDU foi derrotada em casa pelo Lanús por 2-1. Jogos de volta marcados para a próxima semana. Oitavas de final da Libertadores da América. Beto, ontem o São Paulo foi até o Uruguai e empatou com o Nacional em 0-0. Jogo de volta na próxima quinta-feira no Murumbis. Nós tivemos ontem também no Maracanã o Flamengo vencendo o Bolívar da Bolívia por 2-0. Jogo de volta marcado para a próxima quinta lá na altitude boliviana. Uma passagem aqui pelos resultados da Libertadores, jogos de ida: São Lourenço e Atlético Mineiro 1-1, Grêmio 2, Fluminense 1, Talheres 0, River Plate 1, Colo-Colo 1, Júnior Barranquilla 0, o Botafogo venceu o Palmeiras no Rio de Janeiro 2-1, o Peñarol venceu o The Strong da Bolívia por 4-0. Campeonato Brasileiro da Série B, Beto, ontem um jogo isolado e um resultado surpreendente, né? O Ituano foi até Ponta Grossa e venceu o Operário por 2-1. O Ituano do técnico Alberto Valentim lutando aí para sair da zona do rebaixamento na Série B do Brasileiro. Hoje a Ponte Preta vai enfrentar o Goiás às 19 horas em Campinas. Hoje também Vila Nova e Sport Recife em Goiânia, 9 da noite, e hoje 9h30 da noite, Novo Horizontino e América Mineiro lá em Novo Horizonte. Campeonato Brasileiro em sua principal divisão, 23ª rodada, Beto Lucato, 4 jogos amanhã. Grêmio e Bahia às 4 da tarde lá no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Atlético Mineiro e Cuiabá em Belo Horizonte também às 4. Amanhã, 6h30 da noite, Bragantino e Fortaleza. E amanhã, nos embalos de sábado à noite, 9 da noite, Fluminense e Corinthians no Maracanã. No domingo, teremos o clássico Palmeiras e São Paulo na Arena Allianz Parque às 4 da tarde. Domingo, Atlético de Goiás e Internacional. No domingo também, Criciúma e Vasco da Gama às 4. E domingo, às 18h30, Botafogo e Flamengo no Engenhão. Domingo também, às 6h30 da noite, Atlético do Paraná e Juventude. E na segunda-feira, encerrando essa 23ª rodada, Vitória da Bahia e Cruzeiro vão jogar lá no Barradão, em Salvador. Internacional, Beto. A Inter já está em território carioca. Viajou ontem, para Nova Iguaçu, onde jogará amanhã às 4 da tarde contra a equipe do Nova Iguaçu. Jogo de volta, pelas oitavas da Série D do Brasileiro. Primeiro jogo aqui em Limeira, sábado passado, Inter e Nova Iguaçu empataram em 0-0. É bom lembrar, Beto, que em caso de um novo empate, independentemente de qualquer resultado, a decisão vai para os pênaltis. Portanto, sorte para a Inter amanhã lá no interior do Rio de Janeiro. São as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Escritas fiscais, contabilidade em geral, imposto de renda, abertura e encerramento de empresas. Procure por Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana. Telefone 3453-2681. Um grande abraço, Beto. Uma boa sexta para todo mundo, um bom fim de semana e um bom futebol para você.
Pontapé inicial em nosso Debate Farol, mais uma sexta-feira, mais uma vez aqui com o Antônio Cláudio Bontorin, que está se conectando conosco. Eu tenho medo que o Bontorin se enforque qualquer dia, que eu vou dizer uma coisa para você. Esse cabo aí. Bem-vindo, amigo, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço, doutor Renan. Bom dia, meu querido amigo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira, Farol de Limeira e agora através do Debate Farol. Um grande abraço a todos. Tava tão bom com a Natália aqui, viu, Cláudio? Falando de vinho, como ela conhece, não? Quem entende é outra história, né? É, bacana. A Natália é muito gentil conosco. Gente boa e com conhecimento ímpar, viu? Bom, vamos lá. Vamos arregaçar as mangas, mãos à obra, vamos ao trabalho, em mais um Debate Farol, colocando as nossas observações costumeiras aí. Esse programa não é recomendado para pessoas sensíveis a fortes emoções. Estamos vivendo um período eleitoral e emoções é que não faltarão. Esse programa é recomendado a todos que prezam a liberdade de expressão, amplo debate e construção de ideias para o melhor convívio social e desempenho de seus representantes públicos. Vamos lá, então, ao nosso debate, começando pela primeira proposta, né, para a gente analisar. Essa é minha. Hoje eu começo, com a licença dos meus companheiros aqui. À vontade. Pergunta é essa. Eleitor gosta de baixaria? Direto ao ponto, doutor. Gosta de baixaria? Gosta e não gosta. O eleitor gosta de ver a baixaria. Ele não gosta de quem faz a baixaria. Né? Eu acho que é uma pergunta capciosa, logicamente, né? A gente tem acompanhado alguns debates, principalmente da Prefeitura de São Paulo, né? A gente viu aí uma cena, no mínimo hilariante, entre o candidato à Prefeitura Pablo Marçal, né? Que é coach, influencer, não sei o que ele é, empresário, né? Enfim, tá um cara muito, muito midiático. E o Guilherme Boulos, candidato eterno, né? Do PSOL, pela Prefeitura de Limeira, também de Limeira, não, de São Paulo, perdão, também já vem aí de uma carreira política, né? E teve a cena onde o Paulo Marçal exorcizou o Guilherme Boulos com uma carteira de trabalho. No mínimo foi hilariante, realmente representou muitos brasileiros ali. Mas eu acredito que, por mais que seja engraçado, cômico, é um traje com um assunto tão sério, que é uma prefeitura de uma megalópole, que é São Paulo. Né? Então, assim, o que nós queremos para São Paulo? Discutir propostas, ideias, melhorias? Ou nós queremos dois adolescentes, crianças da quinta série, se alfinetando e se acusando e brincando e chamando, fazendo lacração, né, como se diz agora? Então, eu acho que política é um assunto sério. Né? É um assunto que decide vidas de milhões de brasileiros. Ainda mais São Paulo. São Paulo tem quantos milhões de habitantes? Eu não lembro mais. São 10 milhões de habitantes? Quase 15 milhões. Quase 15 milhões de habitantes. Como que se discute proposta... 17 milhões. 17 milhões, Cláudio. Exatamente, 17 milhões de habitantes. Como se discute proposta num clima como esse? Né? E o paulistano, ele está sem opção. Ou é Guilherme Boulos ou é Pablo Marçal. Para mim, nenhum dos dois seria um candidato que representaria o paulistano. Né? A gente tem lá o Ricardo Nunes, que é um prefeito que fez uma boa gestão, sim. Né? Tem feito coisas boas por São Paulo, após a morte do antigo prefeito Bruno Covas. E esse sim é um cara que preparado e sério. Né? Pode ver, a gente brinca que a baixaria ela dá ibope, mas ela não dá crédito ao produtor da brincadeira, do ultraje. Né? Então, assim, mas deixa eu acrescentar algo para você também refletir, meu caro Bontorin. A baixaria, nesse clima de... Não é, doutor, né? Nós estamos vivendo uma época de conflagração generalizada. Né? Você fala uma coisa, o outro é contra. O que acontece com alguns eleitores? Eles não têm muita esperança de mudança, seja A, seja B, seja C. Então, eles fazem um tipo de escolha, Cláudio, meio que aleatória, né? Falar, eu vou aqui no cara Minha mais mãe engraçado. Mandou. Exatamente. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. E aí pode ser uma boa para quem vai para essa seara, né, Cláudio? Assim, da baixaria, da zombaria, que é o que dá ibope, na verdade, das mídias sociais, né?
Exato, Beto. Eu concordo também com o Dr. Renan, né, de que a baixaria, o eleitor não gosta da baixaria. Gosta de ver, mas não gosta de quem faz a baixaria, né? Então, virou moda na campanha eleitoral, né? A campanha da televisão só começa no dia 30, né? A propaganda eleitoral gratuita, obrigatória, mas virou moda, né? Até um certo tempo atrás funcionava. Quando parou de funcionar, e as pessoas perceberam que aquilo não era interessante, porque se fossem, na opinião deles, e se fossem na apresentação que fazem, eles perceberam que o candidato não tinha nenhuma seriedade, né? O Pablo Marçal é um influencer, um coach, né? Aliás, coach, que era uma profissão até algum tempo atrás, estava assim alta, né? Hoje já não se vê falar tanto assim de coach, né? Que na linguagem, na tradução literal seria treinador, né? Então, é difícil você acreditar que quem faz baixaria, quem produz a baixaria, tenha condições de conseguir alguma coisa. A mesma questão do boletim de ocorrência levantado contra o Nunes por agressão à sua esposa. Ele desmentiu, mas na Polícia Civil existe, de fato, esse boletim de ocorrência, né? Então, Beto, fica difícil, doutor Renan, a gente imaginar que a baixaria resolveria a opinião do eleitor, mas não resolve, não. O eleitor já cansou de baixaria, ele até gosta de ver, acha engraçado, né, nesses debates, alguns são espetaculares, né? Nós tínhamos lá na eleição presidencial o Padre Kelman, né? E o Marçal é o Padre Kelman da eleição municipal da capital paulista, né? E ele pode, de fato, tirar algum benefício disso. Ele vai tirar. Ele e o Datena vão tirar votos do Ricardo Lins. Então fica difícil a gente entender como que vai se dar essa eleição e como que vai acontecer. De repente, não mais que de repente, como diria Vinícius de Moraes, né? Pode-se ter um segundo turno entre Boulos e Marçal. Vocês já imaginaram como seria um segundo turno entre ambos? E o ex-presidente Jair Bolsonaro já declarou, né? Ele apoia Nunes, mas não é o candidato dos sonhos dele, ele disse. E elogiou muito o Marçal. Quer dizer, ele vai na onda do Marçal, né? Ele gosta desse tipo de coisa, mas eu acredito que baixaria não é legal, não, e o eleitor não vai votar no candidato que fizer qualquer tipo de baixaria. E o Nunes já está sendo criticado porque ele está meio que escondendo, né? O ex-presidente Bolsonaro, ele está recebendo críticas da sua base, né? Agora precisa ver se ele está escondendo ou se o Bolsonaro está escondendo. Exatamente. Tem essa. Eu concordo com o Cláudio nesse assunto do apoio. Existe uma diferença muito clara que eu vejo entre o Pablo Marçal e as gafes que a gente pode dizer, né, do ex-presidente Bolsonaro e tal. O ex-presidente Bolsonaro, eu lembro muito de uma cena do Jânio Quadros tirando um pão de mortadela e comendo no meio da rua, né? E assim, Bolsonaro, entendo que ele não é uma figura, ele não é uma pessoa ali e outra depois. Bolsonaro, ele é aquilo que você vê. Aquilo lá, o personagem Bolsonaro é o Bolsonaro. Gosta ou não gosta, gosta ou não gosta é ele. Ele é assim, sempre foi e pelo jeito sempre será. O Pablo Marçal, não. Ele é um personagem montado, né? Então, essa é a grande diferença. E o eleitor ele percebe isso. A honestidade, a sinceridade do ser humano, de ser, forma de ser, de falar, dos pensamentos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e vê que quando se pega Pablo Marçal, se pega uma pessoa que não entende nada de política, né? Então, os alunos lá dele, as pessoas que gostam, que o seguem, que colocam ele como mentor, até para eles, no cenário de empresarial, de enriquecimento,
não sei nem como se chama isso porque você tem que... Enfim, aquele negócio que ele faz, me pergunte como que eu te falo, tal. Agora, é diferente. Jair Messias Bolsonaro, como Lula, vivem a política desde os 20 e poucos anos de idade. Sabem fazer política, entendem legislação, entendem o que faz um prefeito. Né? E o Pablo Marçal não. É um cara que caiu de paraquedas lá e infelizmente eu brinco que quem complica a vida do paulistano é o próprio paulistano. Né? Vamos passar para outra. Mas eu só queria lembrar, Cláudio, isso não é do tempo, do Dr. Renan, mas é do nosso tempo. Você se lembra, né? Dos astros do ringue, né? Fantomas. Mas que o pessoal gostava de uma luta, gostava, né, Cláudio? Gostava daquela luta toda ensaiada, mas todo mundo gostava. Ted Boy Marino. A dupla Bob Rony Bob. Sabe, era realmente interessante. O Rasputin. Nossa, o Rasputin era realmente interessante. A plateia vibrava. Vamos ao segundo tema de hoje. É por aí mesmo. Vamos lá, esse é o tema do Cláudio. A Justiça Eleitoral conseguirá fiscalizar a internet? Vamos lá, Cláudio. Olha, eu estava lendo aqui, né, o material do Tribunal Superior Eleitoral sobre a questão da inteligência artificial e da divulgação de notícias conhecidamente inverídicas, né, como eles colocam na resolução publicada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles garantem que haverá uma fiscalização rigorosa, né, e já disponibilizou o aplicativo Pardal, né, que chama Pardal mesmo, para as pessoas baixarem, né, no seu celular, no computador, para denunciar as pessoas, né, os candidatos que saírem da linha, né, que utilizam inteligência artificial sem identificação, sem demonstrar aquilo que realmente é inteligência artificial, tem que constar da propaganda que aquilo foi produzido por inteligência artificial, né? Como aquela história da propaganda de bebida, né? Consuma com moderação, ou do cigarro que traz aquelas do que o fumo produz no maço, né? Então, haverá sim uma fiscalização. Agora, se eles conseguirão fazer com que essa fiscalização seja efetiva, é aí que fica difícil de a gente saber, né? A gente só vai conseguir ver se realmente será efetiva essa fiscalização, se ela resultará nas punições que ela prevê, a hora que começar a campanha eleitoral de fato, né? Os candidatos vão se utilizar bastante disso, com certeza, né? Vão ter profissionais da área de informática para trabalhar com isso, mas é preciso que haja, sim, uma grande fiscalização e uma atuação permanente dos tribunais regionais eleitorais, do próprio TSE e também do eleitor, né, que tem à sua disposição esse aplicativo chamado Pardal, né, denunciar qualquer desvio de conduta. Se isso vai funcionar, a gente vai ver na hora que começar a campanha eleitoral de fato, né? Antes da reflexão do Dr. Renan, eu fico muito preocupado, depois dessas revelações dessa semana, feitas pela Folha de São Paulo, acerca das decisões de ofício que foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso aí me preocupa muito, embora isso não seja propriamente uma novidade, esse agir de ofício, né, dos órgãos julgadores, mas ficou meio que claro, né, meio que comprovado aí a utilização desse esquema. Então, eu fico um pouco preocupado na medida em que qualquer candidato pode ser alvo de uma investigação, de uma impugnação, de alguma coisa assim, de ofício. Ou seja, o juiz entende que aquilo está errado, o juiz entende que aquilo lá, entende dentro de uma lei também confusa, né, difusa em algumas vezes, mas vamos lá, na sua opinião, a Justiça Eleitoral tem condição de fiscalizar tudo isso? Eu acho que, como tudo na vida, fiscalizar é uma coisa. Se você vai conseguir pegar todos, né, que estão agindo contra, justamente o que o Cláudio disse. Será que vai ser efetiva? Né?
não tem como cercar 100%. Né? Aqui nós temos quantos candidatos na cidade de Limeira? 300? Perto de 300. Perto de 300 candidatos? Você imagina, juntando o Brasil todo, né? Quantos candidatos a vereador? 400 mil. 400 mil candidatos. É maior do que Limeira. Então, é humanamente impossível, mesmo com as mais elevadas tecnologias e aplicativos que se tem, de fiscalizar de forma efetiva cada um dos candidatos. Né? A eleição começa hoje, dia 16, e a partir de agora já existe a campanha eleitoral. Como você bem disse, tudo depende muito, é muito subjetivo. Eu acredito que é muito subjetivo. A própria Justiça Eleitoral, a gente já tratou disso em debates anteriores, pré-candidato, lembra? Candidato. Deixa muito ao critério de quem entende. Né, do que você entende que é ou não é uma campanha, uma veiculação, o que é pedir voto, o que não é, pedir apoio é pedir voto, não é? Como proceder, né? Então eu acho que a Justiça Eleitoral precisa evoluir muito para ser mais clara, porque quando se é claro, se pode punir de forma clara também. Né? Agora, um ofício, entendimento do que o juiz determina, do que ele entendeu daquela situação, fica-se no obscuro. Né? Daqui a pouco nós vamos ter candidato sendo preso. Não, e outra coisa, período eleitoral é para exposição. Não é? É para exposição. Agora o sujeito vai impor limites à exposição. Ô, Cláudio, isso está me lembrando, sabe o que, antes da nossa última pergunta? Na decisão da medalha de bronze, as meninas brasileiras, né? Estava um jogo tenso ali e tal. E o técnico José Roberto Guimarães, ele, com a experiência que ele tem, né? Com seus tantos anos no vôlei, ele não tinha mais possibilidade de pedir tempo, né? Então o que ele fez? Ele precisava chamar as meninas, passar algumas orientações. O que ele fez, Cláudio? Ele pediu uma revisão de um lance. Não tinha nada a ver. A bola claramente foi fora, mas ele pediu a revisão, o que proporcionou para ele 1 minutinho e meio, 2 minutos ali para falar com as meninas, né? Então, campanha eleitoral tem isso também, né? Às vezes o sujeito entra com um pedido ali só para impor uma certa pressão em determinadas candidaturas, né? Não tem nada a ver, mas ele fala, se pegar, pegou, né? Exato. Muitos técnicos usaram desse artifício, né? Desse tipo de ação, né? Pedindo a revisão de um lance, o tira-teima da competição, né? O VAR das Olimpíadas, né? O challenge, né? O desafio. E então é isso que vai acontecer de fato, né? Senão a gente voltaria aquele esquema que a gente já conheceu lá atrás, né? Que aparecia a foto do candidato e o currículo dele. Eu acho que o Beto se lembra disso, não sei se o doutor Renan chegou a ver esse tipo de propaganda. Isso na década de 70 até 75, que foi o fim até 75, não, desculpe, até 85, que foi o fim da ditadura militar, aí como voltou normal a propaganda, mas era a fotinho do candidato só e o currículo dele, né? Então é realmente isso que pode ocorrer se tiver muita interferência. Mas vai ser difícil. Tá bom. Vamos à última. Mais ou menos isso. Vamos à última indagação, senão não dá tempo da gente. A última era política nacional, né? Lula conseguirá atrair o agronegócio? Pergunta do doutor Renan. Vamos lá. A gente vê que recentemente o Lula ele postou uma matéria, né, dizendo que o agro não gosta dele, ele estava rodando pelo estado do Pará e ele disse que o agro não gosta dele. Né? Inclusive eu vi isso, obviamente a gente critica a esquerda, mas a gente também critica a direita. A gente tende a tentar ser moderado. Isso estava num post com uma foto do Lula com um bonezinho vermelho do movimento dos Sem Terras, né? E aí a falta é autoexplicativa. Por que o agronegócio não gosta do Lula? Porque o Lula defende ideias, conceitos que o agronegócio não compreende, né? E não aceita, e não corrobora, e não concorda. Então, eu acho que assim, hoje a gente vê, por exemplo, o preço que está a carne. A carne, ela está... Cara, se vende o boi barato. Não entendo. Se você vende a matéria-prima barata e o produto final está sendo vendido caro, onde é que está o dinheiro? O dinheiro está no meio. Né? Então, quem que está ganhando hoje no agronegócio? É o intermediador. Né? É o cara do meio.
E isso chateia muitos empresários que são do agronegócio e tem muita interferência do governo federal nisso. Né? Então, para o Lula conseguir atrair o agronegócio, ele precisa começar a ter um diálogo aberto, franco, né? E com poder aceitar, né? A poder dialogar mesmo, porque quando se abre um diálogo entre o negócio e o atual governo, a gente vê que o atual governo ele não quer dialogar, ele quer impor. Decisões, pensamentos, e já vai com preconceito, né, nesse diálogo, e a gente vê que isso não funciona, ainda mais com o produtor rural, que é um cara geralmente um pouco mais conservador, né, e um pouco mais intransigente também. Então nós pegamos pouca flexibilidade de um lado. Fala cabeça dura. Cabeça dura de um lado e cabeça dura do outro. Aí fica duro, né? Aí fica difícil. Então, eu acho que é uma batalha que o presidente Lula ele precisa fazer, porque ele precisa sim dialogar com o agronegócio, que é extremamente importante para o nosso país, mas depende muito mais dele, né, do que dos agricultores e agropecuaristas. Né? Cláudio, como é que você vê essa questão? É uma questão realmente bem complexa, porque o agronegócio ele tem algumas questões, né, com o Lula, principalmente na área de fiscalização ambiental, né? E é sabido que existe uma grande parte dos produtores, né, que produzem e que têm terras em áreas de proteção ambiental e querem aproveitar cada vez mais dessas áreas. Também esse é um dos incômodos, né? Mas, na realidade, o que separa o agronegócio do Lula é justamente essa questão ideológica, essa questão dele querer conversar com os empresários do agronegócio com o boné do MST na cabeça. Ele próprio, nessa gestão agora, não está dando muita bola para o MST, né? Está simplesmente deixando de lado o MST. E quando ele vai numa região que o MST atua, o pessoal do MST vai, põe o bonezinho na cabeça dele, aquela coisa toda, né? Mas é uma situação complexa essa do agronegócio, né? Porque o Bolsonaro ele facilitou tudo que ele podia, inclusive com a parte de defensivos agrícolas, né? Liberou mais de 200 defensivos agrícolas que são profundamente perigosos e hoje são proibidos, inclusive nos Estados Unidos e nos países europeus onde há grande produção do setor agrícola, né? Então, quando há essa facilitação, há de fato um apoio maior, né? Mas é engraçado isso, né? Porque a movimentação aí de uma simples palavra do presidente, ele já tentou se reunir, ele já pediu reunião com a CNA, mas nesse caso os cabeças duras foram os empresários do agronegócio e não acabaram não aceitando. Mas ele vai ter que conviver, ele lançou o Plano Safra agora, né, com uma grande parte de um excelente financiamento para o produtor familiar, para o pequeno, médio e grande produtor, né? Mas realmente é uma cadeia que precisa ser mais equilibrada, porque o produtor mesmo, aquele que produz o alimento, o que produz a carne, que produz a ave, a gente sabe que ele é o que mais sofre, o que menos ganha, porque o ganho está naquilo que a gente chama de atravessador, né? Que é a indústria frigorífica, que é a indústria de laticínios, né? Que são os entrepostos de venda de produtos agrícolas, frutas, verduras, legumes. Né? Então, realmente, eu acho que a remuneração, o grande problema ainda é a remuneração. Há um gasto muito grande, né, efetivo, para o produtor, para conseguir tirar a sua produção com qualidade,
e esse gasto, uma boa parte, não tem o retorno. Que são impostas a quem mora e quem trabalha no campo, acaba prejudicando esse trabalho, que nem todos têm a mesma condição, inclusive financeira, né, de fazer o manejo da terra, de estocar, desplantar, fazer essas coisas todas. Aliás, plantar e tirar árvores, muitas vezes, né? Então, esse é o grande... E agora, eu queria contextualizar, quando eu chamo de cabeça dura, eu convivo com pessoas que moram e trabalham no campo há mais de 50 anos. Eu era garotinho, eu já convivia. Aliás, eu aprendi a fazer cabana exatamente no campo, com bambu, né? Naquele tempo podia usar bambu. E as pessoas que trabalham no campo, elas são extremamente sérias. Extremamente sérias. A conduta desse pessoal... assim, porque eles vivem nessa angústia, né? Por exemplo, a semana retrasada, eu estava numa propriedade agrícola, todo mundo esperando uma chuvinha porque vem a safra, e não chove. Né? E não tem o que fazer. Está todo mundo preparado, então você fica ali e tal. Então, é uma angústia praticamente diária, aí chove, aí planta, espera crescer e tal. Então, eles convivem com a rudeza da vida, né? Então, quando eu falo cabeça dura, porque essas pessoas que convivem com essa vida, às vezes mais amarga, porque vida no campo não é o sujeito pegar uma moda de viola e tomar cachaça. Não, sou produtor rural, eu sei bem como é. Como fazem esses artistas sertanejos, né? Que tem aquelas mansões, jato para ir. Essa é outra vida do campo. A vida do campo ela é duríssima. Então, ela começa às 4 da manhã. Exatamente. E vai até a hora que precisar. Exatamente. Né? É o tal do sol a sol, né? Antigamente sol a sol. Hoje é sol e noite, né, Beto? Sol e noite. Porque a gente vê... E eu falo uma coisa para você, eu vou dizer uma coisa que muito pouca gente sabe. A pessoa que mais cuida do meio ambiente é o homem do campo. É o que mais se preocupa porque ele vive daquilo. Entende? Então, se o solo dele, se a água dele é contaminada, se ela é prejudicada, se desmata e não faz sombra, entendeu? E se cria um microecossistema ruim, quem se prejudica é ele. Então, o cara mais interessado em proteger o ecossistema e o meio ambiente é o homem do campo. Porque ele entende, por exemplo, toda propriedade agrícola tem uma lagoa, tem uma represa. Sim, então ele tem que cuidar daquela represa, não tem água. E o amor que ele tem por aquilo, porque quem trabalha tem que gostar. Ninguém trabalha com quem não gosta. Né? Às vezes trabalha, né? Às vezes não trabalha. Mas assim, de maneira geral, o produtor rural, ele é um cara que eu vi um post de dois meninos, chama Primos Agro, né? Então... É assim, como o pessoal da cidade acha que é o produtor rural. O cara pega um balde de veneno e joga nele, joga em tudo e tal, não sei o quê. Como realmente ele é. Ele olha para o agrônomo e fala assim, viu, mas não tem outro jeito de fazer o manejo dessa praga sem precisar usar algum tipo de veneno, nada, porque você sabe que eu não gosto dessas coisas. E ainda que tem que gastar, né? Que é caro a burro. Claro. Aí então, assim, esse posto é muito realidade, né? O pessoal, às vezes, no meio acredita que o produtor rural, que o agricultor, é ele que devasta, é ele que desmata, é ele que faz. Não, na verdade, quem faz as coisas erradas é o homem da cidade que vai para o campo. Esse que é o errado. Eu acho que houve mais uma associação, né? Do bolsonarismo do campo. É o grande empresário rural, né? Aquele que quer utilizar toda a terra para isso, ou para pastagens, ou para produção, aí ele vai destruindo. O produtor familiar, ou o pequeno produtor, a gente sabe que ele sofre demais, né? Eu também sou de família que veio da área, né? O meu pai... Os meus avós trabalhavam com agricultura, né? E até tem propriedade, né, para isso. Hoje não tem mais nada porque, quer dizer, a propriedade existe, mas não tem mais a produção, né? Porque todos praticamente que faziam já se foram, né? Então é realmente difícil. Agora, o que é preciso diferenciar é esse produtor rural que trabalha, que sabe da proteção, que sabe que o desmatamento provoca falta de chuva, esse produtor rural é o que mais sofre. Agora, o grande empresário do agro, né, ligado a grandes multinacionais, eles não estão nem a eles, que querem ir para o campo, devastar e plantar, tirar o que eles podem, né, sem muito cuidado. E a gente vê aí a indústria canavieira, né? Que é um grande problema para esse país, né? Exatamente, que é uma fonte de energia, né? Uma fonte de energia renovável, porque o álcool, o etanol, por exemplo, ele é uma energia, não é uma energia fóssil, né? Mas mesmo assim existe esse tipo de problema, né?
as grandes produtoras, as grandes plantações de eucalipto das empresas produtoras de papel, né, de celulose, por exemplo. Mas aí são áreas que são replantadas e são trabalhadas. Agora, o pequeno produtor, né, o produtor que gosta realmente do seu negócio, é o que mais sofre. É o que mais sofre, o que menos ganha, com certeza. É o que mais paga e o que menos recebe. Né? Exato. Ele paga o que o grande paga e não tem o benefício que o grande tem. Isso. É isso aí. Ele vai vender o seu produto no mercado, ele tem que vender da mesma forma que o grande, né? O grande vende milhões de toneladas, o produtor, o médio, o pequeno produtor vende, não aí. São milhões, né? É uma coisa realmente complicada isso. E é necessário entendimento realmente. A gente sempre tem que fazer essa distinção. É como eu estava falando do hortelã, eu achei um absurdo hoje pagar R$ 8,70 de um maço de hortelã. Mas você pensa que... Vai lá na Flora Juliano, tem muda de hortelã a R$ 8,50. Então, aí você esquece de aguar, você perde a muda. Mas nada na vida é fácil. Mas é isso aí. Não, mas ele não queria que fosse esse preço, não. Assim como quem planta tomate, né, sofre as oscilações. Tomate às vezes está R$5, de repente está 12. Não é porque ele quer. A vida no campo é assim. Valeu. Estamos colocando um ponto final em mais uma edição do nosso Debate Farol, agradecendo muitíssimo a quem nos acompanha. Bom, doutorinho, bom final de semana, até segunda-feira, um grande abraço. Um ótimo final de semana, doutor Renan, Beto, um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui por esse farol. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Grande abraço, Cláudia. Toca aí. Valeu, meu parceiro. Democracia não é apenas uma conquista social, mas uma forma de acreditarmos em justiça e igualdade diariamente. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. Valorizada de Limeira, esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1, agora em seu segundo e último módulo. São lojas comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado. Em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas que fica próximo à rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Ontem um amigo me perguntou: Ricardo, vivem perguntando a sua idade? Eu falei: de vez em quando perguntam. Por quê? Ele falou: não é possível, todo local onde eu vou pela primeira vez, a gente começa a conversar com pessoas que a gente conhece só de vista, assim. Primeira pergunta que fazem para mim: qual é a sua idade? Ele falou assim: parece que todo mundo quer envelhecer os outros. E eu falei: no Brasil é assim. Na verdade, quem já entrou nos ENTA, de 40 para cima, e eu já entrei faz tempo, percebe isso. As pessoas gostam de te envelhecer, não quer saber das suas ideias, do que você pensa. Isso é o Brasil, diferente de outros países, onde a pessoa de idade é respeitada, reverenciada e ouvida. Hoje, as pessoas de idade são material de segunda categoria para os mais jovens. Eu conheço, inclusive, uma pessoa que chegou para mim esses dias, nós estávamos conversando sobre política,
E ele falou, vocês não entendem nada de política, vocês são tão velhos. E eu que militei na política, preferi me calar. Aí eu falei para esse amigo que me questionou ontem, faz o seguinte, quando perguntarem a sua idade, fale assim para ele, se Deus me der saúde, mais uns 20 anos está muito bom para mim. Acho que é uma boa resposta para essas pessoas que ficam querendo te envelhecer. E eu me lembrei disso também quando eu vi uma entrevista do Rony Fon, esse cantor, hoje apresentador de programa de TV, e vai estrear um programa novo, aos 80 anos de idade. E ele falou assim, não me considero um velhinho. E não é, e tem uma cabeça muito boa, inteligente. Me lembrei do Clint Eastwood, ator, diretor, um dos meus favoritos, que aos 92 anos disse, eu não deixo o velho entrar em mim. Porque mesmo isso, eu conheço pessoas de 80, 90 anos com a mente maravilhosa. E tem jovens de 30, 35 que parecem velhos. Então, não deixe o velho entrar em você, você que já entrou nos 200, e não ligue para as pessoas que querem te envelhecer. Mantenha sempre a mente ativa, que é o melhor caminho para se manter jovem.